pessoal, bem-vindos a mais um LBcast. Nesse a gente vai falar sobre o Aston Martin Valhalla, né? Talvez o irmão abaixo do Valkyrie, ou melhor, o filho do Valkyrie, né? Que alguns falam aí. Meu nome é William. Nothing beats a Jet2 holiday. Now you can save 50 pounds per person. Olá pessoal, meu nome é Vitor e como o Will sempre diz, o marketing da Aston Martin é péssimo. Por quê? Porque eles sempre estão quebrando recordes da fornecedora Mercedes, mas eles só não estão divulgando. Mas daqui a pouco eu explico por quê. Vamos lá, hoje tá só eu e o Vitor aqui, o Caio teve imprevisto agora aí, mas vai ser só eu e o Vitor então. Cara, minha frase, porque todo mundo tá acompanhando, já deve ter ouvido falar do meme lá do Jet2 Holiday, né? Que inclusive até é o novo... Ô Vitor, acho que você pegou aquele negócio do Harlem Shake, lembra disso? Nossa, 10, não, 12 anos atrás, caraca, eu lembro muito bem. Agora do momento é o Jet2 Holiday, né? Então quando você vê alguma coisa esquisita ou atrapalhada ou deu merda, sabe? Joga esse meme, né? Então, eu tô falando isso, eu vou resumir, né? Por que eu falei isso? Cara, a gente tá tanto tempo Valhalla, e conversando com o Vitor, com o Caio, Matheus e Henrique, eu falei, cara, é sério, eu gosto muito do pessoal da Aston Martin do Brasil, eles não tem nada a ver com isso. É que parece uma piada, velho, isso daqui, tudo que eu vejo, sabe? Várias coisas, até mandei um áudio desabafando ontem lá no grupo que a gente tem. Eu falando, cara, não é possível que as montadoras fazem. Aí não vou ficar falando das outras, focar em Aston Martin. A Aston Martin é que, tipo, fizeram que nem a McLaren na época que tava aquele CEO antigo lá. Meu, os caras jogam carro que não tava acabado, que o controle de estabilidade não tava funcionando, joga pra carro pra imprensa, pra jornalista. O motor elétrico não funciona. Meu Deus, cara. E eu não sei, cara, é tanta promessa assim, o Vitor também conhece alguns proprietários que vão pegar esse carro, não é nada contra vocês. Mas eu vou falar um negócio pra jogar a lenha na fogueira. Eu teria cancelado meu pedido desse carro, tá bom? Porque, por N motivos, cara, o carro é lindo, isso é inquestionável, com certeza é mais bonito que a SF90. Agora, a gente vai até falar, lembre-se, né? Quando a gente faz o NBcast, domingo seguinte tem live e provavelmente lá a gente vai comentar alguma coisa, ver a opinião do Vitor aí dessa Rossa 849, do Turbo S, a gente fala lá o Caio também, ver se o Matheus consegue comparecer. Mas, cara, fora isso, tipo, eu vejo os reviews, eu falei, cara, o carro é bom, mas é o mesmo problema quando lançaram a MP412C. Só que a MP412C tem que ter lançado uns 5 anos antes, uns 3 anos, quando veio o protótipo. Quando lançaram, o carro tinha tanto problema, demorou tanto, que a 458, tipo, pra mim, desfilou na cara. Na verdade, o protótipo foi apresentado na época da F430, né? Eu falei, se fosse na época da 430 seria legal, porque os caras iam arrumar os problemas, mas beleza. E eu achei tão underdog a 12C aí, e esse carro, eu tô com um pouco de receio, porque assim, eu até peguei um pouquinho da história aí, mas a gente vai comentando aí. Que era um carro para ser 6 cilindros, depois V8 era 920 cavalos. Aí quando veio o SF90, na época, passou 2 anos, eu falei, pô, eu não sei nem se aquela porra vai pra frente, né, do Valhalla. Porque se for, vai tomar de frente, de trás, de costas, de ré, vai tomar de tudo, né? Aí falou, não, a gente teve atualização, acho que o press release novo ano passado, né, isso ano passado. Aí 1000 e... quanto que é, Vitor, agora? 1072 agora é 1070, cavalos, né? Peraí que eu anotei. São... É 1079. 1079, exatamente. Aí eu falei, beleza, mas eu tava tanto receio, e agora a Ferrari apresentou esse sucessor da SF90, eu já estava com receio da SF90XX, quando eu vi os números da Testa Rossa aqui, eu fiz a relação peso-potência, peguei peso e tal. Cara, mas assim, essa Testa Rossa vai atropelar esse carro, entendeu? Assim, eu tô com um pouco de dó, porque eu sei, mas eu prefiro Aston Martin na questão de desempenho. Não, tudo bem, beleza, não é essa questão. É que o problema é que o Valhalla, eu vi os preços junto da Testa Rossa, cara, o Valhalla custa exatamente o dobro. E eu já acho um absurdo a F80 custar 4, 5 vezes mais que o Valhalla, né? A Ferrari tá completamente louca. Mas a gente dá desculpa por ser um hypercar, que é um outro nível, que é tipo aquele negócio, você quer ir pro volume 11, você tem o volume 10, que são os super carros. Você quer no volume 11, você paga muito mais para isso. Se as pessoas têm condições, não seja feliz. Só que o problema do Valhalla, cara,
é que ele virou-se um produto muito caro e ele tá vindo tarde demais. Esse carro tinha que ter vindo há 5 anos. Se fosse há 5 anos, isso ia ser muito legal, velho, assim, sabe? O preço ia ser caro, mas eu falei, não, espera aí, a gente tá falando outro nível de carro. E o carro tá tão caro hoje que, assim, ele vai andar, assim, pé de porta com o Revuelto. Sabe, assim, eu tô com um pouco de receio. Aí, assim, não, mas não tem problema andar com o Revuelto. O problema é o preço dele. Então, esse é o problema que chega num nível que eu falei, cara, tarde demais. Não acho que vai ser um Mi Contato. Às vezes que o carro vai ser bom, espero que não quebre, que tem os problemas do irmão. Aí, se tiver os problemas do Valkyrie, velho, aí, nossa, eu acho que vai ser considerado pior que o Valkyrie, porque o Valkyrie ainda você tem a desculpa, você usa aquele carro todo inteiro, você fala assim, não, é pra circuito, só relaxa. O Valhalla não tem muito isso aí não, cara. Ele tem os downforce dele aí, que não é número nada estratosférico perto dos padrões que a gente tem hoje, mas eu estou bem com receio do carro, assim. Eu quero ver como ele é pessoalmente. Mas eu vi a galera reclamando muito pesado do ronco, o design interno daquelas telas que não combinam. E eu sei, eu falei, puta, ainda o carro tá inacabado. Aí eu tava vendo hoje, Victor, um vídeo que eu não tinha visto do Shimi, né? Na verdade é do Shimi Museum, né? Que é o Shimi Museum lá. Que tá ele e a mina dele lá e tal. Que é a Pupi, né? E é o vídeo mais informal que ele faz. Quando é vídeo mais, entre aspas, certinho, profissional press, ele faz o normal, que eu acho que ele vai fazer eventualmente no Valhalla de novo. Aliás, acho que ele vai encomendar o Valhalla. Quando é vídeo mais informal, ele faz o Shimi Museum lá. Mas ele gostou no final, mas ainda o Shimi eu consigo ler muito, eu gosto dele, mas eu consigo ler ele muito daquele negócio de inglês, sabe? Ele tá tentando levantar a bandeira porque ele é inglês, a marca é inglesa. Mas assim, eu, de novo, não tô falando que o Valhalla é ruim, mas eu tô com receio que desse carro, assim. Aí saiu até o número aí, são 999 unidades, era 499, aliás, não tinha um número, né? Não, a gente vê o que vai acontecer. Aí eu falei, meu Deus, quando vai ver o que vai acontecer, nem os caras têm plano da estimativa que eles vão vender, beleza. Eu perguntei pro pessoal da Aston Martin do Brasil, eu não lembro, Vitor, vem 6 aqui, você lembra? Não lembro agora. Eu me lembro de cabeça, confirmados, assim, de bate pronto são 4. Se eu não me engano, oficiais são 6 e tem mais alguns para vir independente para ouvir aí. Mas deve ser em torno de uns 10 carros aqui no Brasil, acho que chutando alto aí. Então, falando oficialmente, eles falaram, a gente vai ver como é que vai ser o mercado, então assim, existe, eu acredito, não sei, não me falaram isso, acredito que eles vão ver como é que vai ser a aceitação no mundo para realocar, não deve ter vendido tudo, não acredito que tenha vendido, eles falam, é aquele negócio, né, não pegou, vendeu tudo, é que nem a história do Mustang manual, que eu já sei de 6 flipados. Se você quer um Mustang manual, manda mensagem pra mim que eu consigo pra você, tá? E vai acontecer um negócio de GTI também, tá? Já tô sabendo de pessoa aí falando, ó, vai pular o primeiro GTI. Tem cliente, já me falaram assim, eu falei, espera. GTI, deixa você receber o carro, você me manda mensagem. GTI, pra você ter uma noção, no dia que divulgaram que o carro tava voltando pro Brasil, acho que foi um sábado, você recebeu uma mensagem assim, oi, tudo bem? Tô com uma cota. Se você quiser repassar, só me fala, tá? Foi bem assim. E assim, nem tinha preço do carro, nada, não tinha pré-venda, o cara já tinha cota, então... Mas é bem não aí, cara. Então... Em detalhe, não era cliente Volkswagen, hein? Não era cliente Volkswagen. Então, cara, falando por isso, a gente tem um pouco de receio como é que vai ser essas questões do Valhalla, né? Mas então, dei a minha primeira impressão. Vitor, manda aí, vai. O que você manda logo de cara? O que você já... Vamos lá. Vamos trazer um pouco de contexto para essa questão da minha frase inicial, né? Por que a Aston Martin não está divulgando excelentes recordes que eles estão fazendo? Uma coisa muito impressionante é que a Mercedes, em 881 dias, entre a divulgação que ela ia entrar na Fórmula 1 e a primeira vitória, foi esse o tempo, que é cerca ali mais ou menos 881 dias, dá mais ou menos uns 2 anos e 4 meses. Beleza. A Aston Martin, você já parou para pensar que a Aston Martin divulgou no começo de 2020 que ela ia voltar para a Fórmula 1 e até agora ela não venceu um grande prêmio? Então, um baita do recorde. São 2.049 dias até o dia de hoje. A Aston Martin nunca ganhou na Fórmula 1 e já bateu o recorde da Mercedes de quanto tempo demora entre a entrada na Fórmula 1 e ganhar a primeira corrida. 2.049 dias.
Vocês lembram do MG1, que todo mundo reclamava, que estava demorando, não sei o que, tal. Foram 1.878 dias em apresentação do carro no salão de, acho que ainda era Frankfurt, em 2017, e a primeira unidade de entrega. Vou repetir. 1.878 dias, que dá exatamente 5 anos, 1 mês, 3 semanas e 1 dia. Desde que o Aston Martin Valhalla, o primeiro, o AMRB 003 foi apresentado, já se passaram 2.379 dias, que são 6 anos, 6 meses e 3 dias. Eu fiz a questão de procurar e calcular isso, porque eu queria falar, gente, a Aston Martin está demorando para desenvolver o Valhalla mais tempo que a Mercedes demorou para desenvolver o MG1, e que todo mundo criticava. E cadê todo mundo criticando a demora do desenvolvimento desse carro? Não tem. É bizarro isso. Outra coisa também, parabenizar o marketing da Aston Martin, eles só convidaram a imprensa britânica para dirigir o carro. Em momento algum, eles convidaram os americanos, convidaram pessoas muito de fora. Você só vê que só tem vídeo da Autocar, do Top Gear, da Harriet, que mais? Acho que tem um vídeo curto da Car and Driver, e se eu não me engano tem um review da Car and Driver. Mas, gente, vamos lembrar, dos 27 carros que estão registrados lá no Exclusive Car Registry, Já os tem 27 27. são, Ai. calma, todos são mockups ou protótipos, que a placa começa com KY125, que são as placas de teste da Aston Martin. Nossa, Então, é bem sugestivo, tem KY. 27 carros. É. Mas enfim, acho que é KY, acho que eu anotei aqui. Mas, bem tá certo. sugestivo. É. Mas todas as placas são da Aston Martin, ou seja, só tem protótipo rodando, não tem carro final, não foi entregue para cliente. Inclusive, eu vou já deixar de cara aqui no começo do podcast, se eu não descobrir nada até domingo, mais importante, eu vou soltar uma bomba do Valhalla na live, então não percam que eu vou soltar a bomba desse domingo. Mas enfim. Oba! Adoro fofoca. Uma baita de uma fofoca. Eu vou me foder, mas eu vou precisar soltar essa. Mas, eu posso te acompanhar em uma outra, que eu já até te falei lá no grupo, sem falar nada, eu te falo lá no grupo. Eu solto uma outra também que você acompanha. Mas assim, gente, pra vocês terem uma noção, tem um proprietário que nem é aqui do país, que eu tava conversando outro dia, e ele alocou um Valhalla. E eu tava conversando com ele tem uma SF90XX. Cara, ele já tá falando em vender o carro. Eu falei, meu, você tá pensando em vender, tipo, faz mais de um ano que você já tá com o carro? Ele, sim, já faz mais de um ano que eu tô com o carro, já tô pensando em vender o carro. E porque o Valhalla não chegou, passou mais um ano e o Valhalla não chegou, sabe? Então, eu até falei pra ele, não, segura, deixa o Valhalla chegar pra gente dar uma comparada nos dois, né? Aí ele falou, não sei ainda, vou pensar se eu vou vender. Então, foi engraçado isso, eu conversando com ele, gente, não, peraí, já faz um ano que eu tô com essa F90XX, já saiu a 849 Testarossa e nada do Valhalla, né? Mas, assim, o ponto é, esse carro, ele nasceu como 6 cilindros, é um motor in-house, que na verdade era para ser a continuação de uma série de projetos que ia ser desenvolvido junto com a Adrian Newey, né? Então esse carro nasce Red Bull, exatamente. Exato, a RD de Red Bull, quando a Aston Martin patrocinava a Red Bull, né? Então isso foi, acho que até 2019 ou 2020, mais ou menos, se eu não me engano. E aí o Adrian Newey tem lá no conceito, ele tem alguma coisa de desenvolvimento nesse carro, né? Só que aí o projeto foi passando, ele ganhou o nome Valhalla em 2019, né? Ele foi apresentado, se eu não me engano, no Salão de Genebra de 2019. Depois, mais para o final do ano, ele ganhou o nome Valhalla, né? Que seria o projeto em si, ainda com motor 6 cilindros, né? V6, né? V6 3.0. Desculpa, perdão, V6 tá certo. E aí, assim, só que em algum momento, pode reparar uma coisa, junto com o Valhalla foram apresentados, ainda quando se chamava MRB, foram apresentados mais 2 conceitos. O Lagonda Altenrain, que futuramente se tornou o DBX, né? E o Vanquish Vision Concept. O que eu acredito? Que entre o AMRB 003 e o Valkyrie, viria esse Vanquish Vision.
eu acho que em algum momento a Aston Martin viu que não ia ter grana em caixa para desenvolver os dois carros, que eles juntaram tudo num só. E aí eles criaram o Valhalla Concept de 2021. Então a gente tem que se lembrar que esse desenho do Valhalla, essa prévia de desenho, já está desde 2021 pronto, né? Então, se você pesquisar ali no Netcar Show até o para ficar mais fácil... Porque é que é o Vanquish Vision, ó. É esse aqui que tá tem o aparecendo Vanquish na tela. Vision, que foi apresentado em 2021, 2019, e depois tem o Valhalla Concept de 2021. Então, que já é com esse Powertrain V8. Será que ele tá como Valhalla ou tá como a MRB? Ah, não, aqui tem Valhalla Concept aqui. Valhalla Concept, isso. Então foi ali que eles definiram que o Valhalla seria V8, o híbrido, etc. Né? Então, para vocês terem noção, fazem 5 anos que a gente já conhece o carro, mais ou menos aí, e o carro não está pronto ainda, gente. Então isso é muito preocupante. Mas assim, de um outro ponto, olhando com outros olhos, é a primeira vez que a Aston Martin está fazendo um supercarro com motor traseiro e, vamos dizer, um pouco mais, não ser tão exclusivo assim. Porque, mas são 999 unidades. Tudo bem, eu entendo que é um carro limitado. Mas não é que nem um Valkyrie, que é um carro extremamente feito para pista, um carro extremamente detalhado, extremamente, vamos dizer, técnico no ponto de vista a nível hypercar. Ele é um hypercar, né? Para mim, o Valkyrie é um hypercar, assim. O Valhalla, ele está mais próximo de um supercar, né? Aí que tá o grande ponto. Isso é muito importante para a Aston Martin, porque futuramente a Aston Martin pode desenvolver um supercarro. Isso é uma coisa, só que não dá para levar 6 anos para desenvolver o carro, né? Então tem que ser um pouco mais curto. Mas é o primeiro carro assim, mais de mercado que ela consegue fazer com motor central traseiro, né? Isso eu achei muito interessante nesse ponto, né? Tem algumas coisas a discorrer a mais, mas no geral o que eu posso falar é que é legal que a Aston Martin está tomando esse rumo, uma pena que esse carro seja limitado, mas assim, a Aston Martin precisa ganhar força para desenvolver o carro mais rápido, porque falar que o carro está com 100% de hardware pronto e 85% de software pronto agora, sendo que, bom, tem uma bomba que eu só posso soltar no domingo, que aí vocês vão entender, vai ser o complemento disso, do porquê é tão desesperador, cara, que ainda está só apresentando o protótipo, é desesperador, Aston Martin. Está na hora de vocês começarem a entregar esse carro. Então, e assim, mercado tem mercado? Tem, mas está muito caro também ao mesmo tempo. É que passou-se o carro é muito caro, né, Victor? Você fala, eu não lembro quanto que era 14, que eles falam, $1 milhão. É $1 milhão. Mas aqui no Brasil, você lembra? $1 milhão. Era 14, cara, eu acho que era 14 mil, se eu não me engano, aqui no Brasil. Não é 14, porque isso é preço de SF90XX, então, mais ou menos aí. Então, é que deve ter barateado um pouco agora, porque desceu o euro e tal, etc. Mas é um preço... desceu, mas lembra que entrou... Então, mas a gente entrou exatamente agora no dia 1º de setembro, a gente entrou, caiu aquela isenção, aumentou, lembra? Os carros híbridos estão mais caros agora. Então, verdade, eles já fizeram com essa projeção. Se eu não me engano, Vitor, eu acho que é 13 ou 14. Depois eu confirmo isso daí. É preço base, né? A questão, então, é um carro muito caro, velho. Então, eu entendo fazer... A edição limitada, eu pensava muito sobre esse negócio de edição limitada. Pô, um carro legal desse, assim, eu pensava assim, né? Mesmo a T50, né? Depois eu entendi que ali era tudo questão de homologação. Se você produz mais que 100 unidades, você tem vários tipos de homologação, você tem que fazer crash test diferentes, e começa a ficar muito caro a nível de que você pensar quantas pessoas têm dinheiro para pagar a T50, acho que era 2,5 de libra. Quantas pessoas no mundo que são entusiastas e têm condição de pagar um carro desse? Você começa a alinhar isso daí. Sim. O Valhalla demorou tanto tempo, começou a ficar muito caro, a ponto que, tipo, é melhor lançar edição limitada para fazer as pessoas se sentirem especiais, porque senão, assim, o modo de falar, qualquer pessoa chega lá, eu gostei desse carro, quanto que é? O carro é 14. Beleza, eu vou assinar o cheque e é isso. Então eles não querem esse tipo de coisa. Você acaba criando aquela exclusividade, né? A falta de produto, exclusividade e tudo mais. Porque assim, você falou das quantidades de unidades, né,
Exclusive Car Registry, eu fiquei de cara. E, aliás, eu fiquei de cara você falando do número de dias também. Muita coisa de nerd isso, cara. Eu sei que sabia isso por tempo, né? Por anos, assim, que demorou. A MG1 foi bem complicado. É que a MG1, eles tiveram vários desafios. A MG1, eu lembro que, assim, eu acompanhei como entusiasta muita coisa. E eu lembro que o que eles estavam apanhando muito era a questão de o carro sair da inércia com o motor de Fórmula 1. Porque o Fórmula 1, acho que a Copa, não sei se era 3 ou 4 mil RPM, e eles estavam com essa dificuldade de acoplar e sair o carro do lugar, né? Vamos pensar assim. Sim. Então, cara, tipo assim, eles conseguiram, mas como é que sai do lugar? Com elétrico? Não, sai combustão, mas combustão... O elétrico, ele dá partida, ele sai, depois ele entra a combustão, né? Tipo assim, ele acopla lá, é mais complicado. Até o pessoal fala que carros como, por exemplo, o Valkyrie, ele acaba sendo mais complicado de você ter do que a MG1. Porque a questão do bloco do motor, lembra da MG1? Acho que era 30, 40 mil quilômetros, você tinha que trocar o bloco e tal. Cara, o Valkyrie, o pessoal tá falando que é menos de 10 mil quilômetros. Então o Valkyrie tá se provando... Sim, é por hora. Por tempo, exatamente. É tipo um carro de endurance que a gente tinha falado do GT3R, lá da frota da Stuttgart, que corre lá, que o carro assim, é por tempo, né? Exatamente. E aí você fala assim, tá, e começa a ficar muito complexo, porque para dar uma revisão no Valkyrie, tem só 3 dealers no mundo, né? A pessoa fala que é uma nos Estados Unidos, uma em Dubai e a outra exatamente na Inglaterra. E tudo bem que o pessoal que tem esse tipo de condição manda o carro lá para fazer revisão. Mas vale a pena, qualquer tipo de problema, você não pode pegar o mecânico da Aston Martin do Brasil, porque você não tem, ele não tem qualificação, ele não tem o treinamento. Não é nem qualificação, ele não tem o treinamento no carro. Então qualquer merda, você não pode meter qualquer mecânico, você tem que mandar para fora. Eu sei que o cara que tem condição, o moleque que tem condição de ter isso, não, dinheiro não é problema, mete no avião e já era. Mas, cara, chega um negócio que, tipo, até quanto isso vale a pena, de tanto você fazer gastar em frete, coisas que, tipo, eu respeito o Valkyrie, mas é a mesma opinião que eu tenho, como, por exemplo, vou dar uma percepção aqui. Por exemplo, por exemplo, a Ferrari, lançou a 296 GT3, ou lançou o novo carro do EC. Legal, dou uma olhada, mas sabe quando você, tipo, eu não tenho meu coração não acelera da mesma maneira que acelera um carro de rua, entendeu? A Porsche lançou o GT3R Mark II 992. Eu tava até olhando, legal, tá, sabe, a gente vai ver, mas não é tão palpável. Tipo, putz, legal, mas é legal o GT3RS, sabe? Eu penso assim, pelo menos, né? Que o GT3 a gente vê andando na rua, né? É mais palpável. E o Valhalla aqui, desde o V6 até V8, aí tipo, saiu o Red Bull, entra a Mercedes. A Mercedes também não vai deixar se atropelar, né? Ela não vai... Ela deve ter segurado muito essa parceria para não jogar logo de cara, porque eles têm alguns projetos secretos aí, até essa própria Four Door totalmente elétrica. O pessoal fala que querem lançar um canhão nesse carro, que não vai ser só 100% elétrico. Eles também não querem que esse carro ultrapasse a MG1, pelo menos em Nordschleife. Então, estamos vivendo alguns dilemas aí com a Aston Martin. Eu acho a marca legal, tem alguns carros legais, mas esse carro demorou demais, como o Victor falou, demorou tanto, que eu lembro que quando falavam que ia ter no filme do 007, que é o No Time to Die, cara, até eu fui pesquisar, o filme é de 2021 e foi filmado em 2019. Eu acho que o primeiro protótipo do AMRB 003, se eu não me engano, Victor, eu acho que é 17 ou 18. Ou a primeira cara é mockup, né? Primeiro mockup, não tinha nem motor V6 ainda. Até chegar, cara, vai se passar quase 10 anos, entendeu? E eu lembro quando ele ia aparecer, eu comentava com o Matheus e com o Henrique, cara, vamos ver, diz que vai estar o Valhalla, vai estar, não sei o que, nossa. Aí eu lembro que na ilusão, não sei se foi na do Matheus ou algum amigo comentou, porra, deve ter uma perseguição. Eu falei, perseguição do quê? Do Valhalla? Mano, você tá louco? Que perseguição de Valhalla? Carro nem existe, velho. E eu lembro que eu falei, acho que foi pro Matheus, cara, eu vou até te falar como é que vai ser a cena do 007. O carro vai estar lá no fundo jogado, vai aparecer de perfil só, vai estar o Kill lá, que é o cara do divisão especial lá do 007, vai mostrar no máximo, vai ficar no cenário. Cara, dito e feito, mostra uma parte ali lá no fundo, acho que aparece o quê? Acho que 4, 5 segundos do carro,
E acabou isso, porque o pessoal tava achando, não, vai ter uma perseguição do Valhalla. Comecei a dar risada, falei, que perseguição, velho, vocês estão muito loucos. E infelizmente é isso que a gente está vivendo, ó, quer ver? Eu peguei algumas coisas aqui. Então, é aquele negócio que eu falei, em 2021 a potência estimada era ser 930 cavalos. Ele lançou a SF90 em 2020. Quando eu vi essa potência, eu falei, já vai tomar espanco, né? E tava aquela questão da incerteza também, Vitor, que era o Lance Stroll querendo comprar a Aston Martin, os chineses em cima, e o Lance Stroll ele chegou e comprou tipo 51% para os chineses não dominar. Porque o chinês queria pegar tudo, até eles falam que eles tinham feito, eles queriam comprar. Eu lembro que eu gravei até um briefing disso daí. Os chineses chegaram e fizeram uma proposta nas ações da Aston Martin. Eu não lembro quantos bilhões eram. Só que eles a notícia dizia que os chineses estavam com fé que essa proposta a Aston Martin entendesse como compra da empresa. Só que o Lance Stroll falou, não. Aí o Lance Stroll jogou uma grana e comprou mais da metade das ações para os chineses não abanconhar. Então quem manda é ele, né, na divisão de rua. Ele é o maior acionista. Vamos pensar assim, acho que os chineses têm questão aí, mas não da mesma importância que o Lance Stroll, né? Até eu vi aqui recentemente anotado, né, o prejuízo de 1,8 milhões por dia que a Aston Martin de prejuízo, milhão de dólares, né? 509 milhões de dólares neste ano de 2024, isso quando eu gravei o briefing eu tinha falado, né? Teve alguns problemas, baixa demanda da China, principalmente por conta do DBX, e talvez a solução aí seria que eles estavam falando aumentar o preço dos carros, tá? Teve o Valhalla andando em North Life, eu lembro na época. Quando eu vi ele andando em North Life, eu falei, mano, eu acho que agora vai. Se os caras estão metendo o carro lá, agora vai. Mas, mano, isso aí foi ano passado. E tipo, tá, cadê? Cadê? Não tem mais nada? Então, assim, demorou-se tanto. Aí o pessoal falou, não, vai entrar em 2020. Bom, esse carro era 2020. Bom, tem vários anos, mas a notícia que eu tinha ouvido falar é que ia ser assim. Em março de 2025... A gente chegou em março e eu falei, não tô falando mais nada, cancelaram o projeto, né? Aí apareceu o carro andando, alguma coisa, não, aí vai ter atualização para as Unidos, vai ser nesse ano. Aí falaram, não, então vai ser no segundo semestre de 2025. Eu espero que sim, viu, Vitor? Porque eu não tô levando muita fé que esse carro venha esse ano ainda, tá? Ainda mais, vou ser bem sincero, se eu fosse um dos brasileiros, se tiver algum dos brasileiros aqui no Brasil que vai pegar esse carro, se eu pudesse escolher ou dar um conselho, se o carro fosse meu, eu não quero que o meu carro seja os primeiros. Eu queria pegar esse carro só no fim do ano que vem, se isso for pra frente, né? Porque, cara, chegar esse carro complexo, que é aquele powertrain que eu sempre falo que o pessoal leva... Eu sempre falo nos briefings tudo. Cara, a Ferrari é referência. A Ferrari, tipo aquele negócio dos motores, 2 motores elétricos, dois na frente, um lá atrás... É tudo copiado. Pelo que eu vi aí, a receita aqui também está copiado, o Revoel, todo mundo está copiando. Então, cara, agora só que com 1.079 cavalos e mais de 110 kg de torque. Eu espero que vá para frente, porque o câmbio parece legal, o câmbio de embreagem, 8 marchas, não tem engrenagem da ré, tudo daquelas coisas que a gente vê da Ferrari. Assim que o câmbio aqui é o mesmo da McLaren, o câmbio Graziano. Provavelmente, olhando a calibragem desse carro, o mesmo câmbio da W1, tá? A W1 que eu me lembro também não vai ter engrenagem da ré. Aí eles falam 0 a 100 2.5, cara, 0 a 100 do Turbo S novo. Máxima de 350 km por hora, que vai ser limitado eletronicamente. Eu quero ver se vai chegar nessa velocidade mesmo. Tem 600 kg de downforce, 240 km por hora. Monocoque carbono. Eu peguei umas referências aí, Vitor, referente ao peso do carro, né? 1.655 kg a seco. Esse carro é 95 quilos mais pesado que a SF90XX, tudo a seco, né? E 85 quilos mais pesado que a 849, aí que acabou esse lançamento. Tem vídeo aqui que eu gravei no briefing, né? Em relação peso-potência, a Ferrari é ligeiramente melhor, tá? É bem melhor. O que a Ferrari perde, só sabe o que é de velocidade final. Que eles falam que é 330, 340 mais ou menos... Essa 849 Testarossa, e o Valhalla fala que ele é limitado a 350. Mas fora isso, Vitor, o carro, ele é um produto assim, ele custa o dobro da 849 Testarossa, vai acelerar menos, assim, vai tomar de tudo, menos de velocidade final. Eu sei, de novo, muita gente vai falar, mas eu prefiro o visual, concordo, eu acho esse carro muito bonito.
Mas eu acho que eu não pagaria o dobro para ter o visual do carro, entendeu? Que é aquela questão que o cara até comentou com a gente lá no grupo. Mas vai muito de cada um, né? E aí, que você manda? Eu penso bastante o seguinte, o Valhalla, ele começou bem de design, acho que agora, com essa última atualização que vem em 21, que é o que eu falei, eu acho que eles devem ter pegado os dois projetos e unificados num só. Eu acho que ficou bem resolvido, essa questão de design realmente é um carro muito bonito. Agora, principalmente uma coisa que eu tenho que ressaltar é referente à questão da parte de configuração, que depois a gente pode falar mais à parte. Realmente a Aston Martin mandou bem no configurador desse carro, até como configurar o carro, etc. Mas assim, é engraçado que é um carro que te deve num ponto de performance principal, que é a questão do peso, porque você fala, pô, o carro é 100 kg mais pesado que a 790X. Cara, é impressionante isso. Um carro que é quase o dobro de preço do mais F90, é o dobro de preço do mais F90 normal, bem mais caro que o mais F90XX, e, sei lá, vamos falar, ele é 40% mais caro, 30% mais caro que uma 849 dessa roça. E o quanto que a Aston Martin vai conseguir atribuir a mais ao produto dela? É esse o grande ponto. Até referente ao que você falou, a questão de entrega, dada a data de produção desse carro programada, será que eles vão atrasar de novo? Será que vai continuar assim? Porque, cara, tá muito esquisito. A Aston Martin tá soltando muito pouco. E assim, esse último press release que eles soltaram no começo do ano, na verdade não é um press release final, porque você não tem nenhuma foto do carro na rua, andando, nada do tipo. É só tem uns protótipos aqui, né, Vitor? Valorizada, né? Tem o. Não, tipo, tem o Alonso dirigindo, tem aquele vídeo, tem essas fotos que eu estou colocando, mas, cara, não é nem isso. Exatamente, é protótipo. Vou até pôr uma foto aqui do Alonso, mas, cara, é o protótipo, não é o carro final, né? Sim. Aí ele fala, não, esse carro é do Alonso. Tudo bem que seja do Alonso, eu não tenho o menor problema com isso. Aliás, inclusive o Valkyrie dele quebrou lá em Mônaco, né? Eu não duvido desse carro quebrado. Mas, assim, é o que você falou, você não tem um carro de cliente andando ainda. Eu vou reforçar de novo, cara. Se você é um proprietário aqui no Brasil... Os pessoal vão ficar muito bravos que eu tô falando. Cara, conversa com eles, pede pra dar uma segurada. Eu falei, cara, existe a chance. Eu sei que como falou, tem a programação para entrar, né? Mas, cara, existe a chance de eu receber só ano que vem esse carro, porque eu não queria pegar os primeiros. Porque, desculpa, Vitor, é o primeiro Aston Martin com motor central, como você falou, é o primeiro com tração integral. Eu sei que tem um DBX, mas é um SUV, é outra coisa ali. Eles apanharam muito DBX, infelizmente. E é o primeiro projeto híbrido de uma marca em que eu sempre brinco que, tipo, os carros pesam demais, fora da realidade, vem com o V8 Vantage. Não entendo porque a Aston Martin pesa tanto assim, não sei se eles não têm tecnologia de materiais bem desenvolvido. E um carro que, assim, vamos lá, essa tecnologia que está aqui, Ferrari apanha forte com a SF90, 296, Lamborghini apanha forte com Evoel, tô dando vários recalls, eu não vejo problema com isso. Mas é o suficiente para a gente dar uma segurada aí, porque assim, a Lamborghini está apanhando muito com a Temerário agora, a Temerário de novo. Eu não estou vendo, o que eu estou vendo são carros pré-produção da Temerário ainda. Tem uns reviews, não são muitos, poderia ter mais reviews da Temerário, tem vários, mas não tem a quantidade que a gente espera. E não tá andando o carro ainda de cliente, cara. E é uma marca que ela já tá vindo, aprendendo com a Revuelto aqui, é o primeiro híbrido deles mesmo. Eu sei que o Valkyrie tem alguma coisa, mas é diferente. O Valkyrie a gente já viu a merda que deu, a quantidade de problemas que dá. É até engraçado, porque eles estão colocando como se o carro já estivesse muito próximo de produção. Só que assim, por exemplo, tem um proprietário que eu converso de Miami que ele tem um carro alocado, era para começar a produção em setembro e agora tá para março do ano que vem. A produção da unidade dele. Então, eu não sei se ele postergou, se deram alguma data antes, ele deu uma postergadinha, não sei o que ele fez, mas o dele em si tá postergado para março. Não começou em setembro, isso com certeza. Então, vai estar postergado para março do ano que vem, a unidade dele. O Vitor, então, mas esses problemas, eles estão com problemas na Temerário.
E aquele negócio, eu não vejo o problema, é a marca tentando achar soluções, né? A Ferrari apanha demais, tá indo, eu entendi como que funciona, eu conversei com alguns amigos aí, proprietários do 296, SF90, inclusive eu vou deixar isso para domingo, para a gente comentar da 849 Testarossa, comentei bastante com três amigos que têm esses carros, e até eu soltei lá no grupo, vou dar um spoiler aqui, por incrível que pareça, esses caras compram carro, né? Os três gostaram do visual da 849, mas eu só dando spoiler, deixa que a gente comente isso no domingo. Mas a Temerário, cara, eu tô um pouco preparado que é uma empresa que já aprendeu com a Revuelto. Eu sei que eles estão apanhando, eu peguei algumas Revueltos aqui no país, peguei assim, no sentido de passar em oficinas e olhar, ué, tem uma Revuelto aqui, puta, não sabe, deu problema no híbrido, deu problema na bateria, tudo. Eu falei, puta, e agora tem um problema novo na Revuelto. O último recall dela é de recall de porta agora. Aquela porta, ela cai sozinha, você acredita nisso? Ela fecha sozinha. Não era só pegar da Aventador e copiar e colar? Diz que a porta, ela perde a sustentação e ela cai sozinha e tranca o carro. Eu não entendi, falei, teoricamente é um amortecedor, mas eu não sei se o carro tem algum sistema eletrônico ou elétrico na porta. Provavelmente tem, tá, Vitor? Eu não sei, inclusive, semana passada eu estava na Pirovani, tem uma Revuelto lá. Pela primeira vez eu mexi na Revuelto. Eu achei meio confuso, tá? Entrei, liguei no carro, mexi nos botões. Os botões atrás são bem confusos da Revuelto. Assim, falei, nossa, botão confuso. Mas eu podia ter reparado, é que assim, aquela primeira impressão, a Revuelto, nossa, vou mexer pela primeira vez. Então a gente fica, eu vou falar por mim, eu fico entusiasmado. Então, depois que eu saí da loja, passei eu falei, caralho, eu esqueci de olhar o negócio no computador do veículo Integrata. Eu esqueci de arrastar aquele negócio do menu que você arrasta pro painel, sabe? Você joga pro passenger display. Nossa, eu esqueci de fazer isso, mas tudo bem. Uma próxima vez, eventualmente, eu faço isso. E eu esqueci de ver o negócio da porta. Eu tô achando, Vitor, que a porta tem motor elétrico. Ela não tem só o amortecedor. Eu tô achando que ela tem um motor elétrico para ajudar a subir. Deve dar algum pau no motor, que ela cai a porta e tranca o carro. Cai assim. Ela fecha. Eu acho que sim. Pelo que eu entendi, ela desce, ela cai, eu falo assim, cai de dizer, ela tá assim, ela desce e fecha e tranca o carro. É alguma coisa besta no computador de bordo que deve dar algum comando, né? E ela recolhe. Mas você ia falar alguma coisa, não? Não, desse ponto até da Revuelto, até te perguntar. Em questão de acabamento? Cara, bom. Achei muito bom. Coisas que eu reparei que eu tinha comentado com o Caio. Eu achei... Ele falou a mesma coisa também. Quando eu até saí, ele falou, o que você achou da Revuelto? Eu falei, Caio, então... Eu gostei do acabamento... eu achei o carro aquele aspecto claustrofóbico, mas Lamborghini é assim mesmo. A frente eu achei muito grande, parece que você tá... Não chega a ser desse nível, mas parece que você tá numa SLS ou numa MG-GT, você vê o capô muito lá na frente, e tipo assim, você tem um pouco de receio. Na hora, eu não manobrei o carro, só liguei de parte, esperei quem tá, dei umas bombadas no acelerador. Aliás, eu achei absurdamente alto o ronco, o carro tá com o ronco original proporcional do acessório. Com o acessório original. O carro é importação oficial, até quando eu tava mexendo, eu falei pros meninos, não, mas esse carro é importação oficial, cara. O pessoal falou, como é que você sabe? Porque tem um mapa. Tem um mapa lá do Google, acho que é Google Maps. Eu não reparei. Você falou, tem um mapa aqui. Eu li, eu coloquei até a rua da Pirovani. Ele falou, olha, tem a rua certinho, que bonitinho. Até ia mandar uma mensagem pro Cauê lá da Vitália, ia mandar pra ele. Eu falei, ai, que bonitinho, tem os mapas e tal. Mas eu gostei do acabamento, eu achei os menus confusos. E tem muito botão, Vitor. Uma coisa que o pessoal precisa aprender, a Ferrari também precisa aprender isso. Esse negócio dos botões aqui, tem muito botão. Eu prefiro o botão do que o touch, que seja touch, tá? Mas, sabe quando tem muita informação, que não é aquele carro que você senta, dá partida e vai? Porque você entra, você tem as duas manetes aqui, um para dar partida, os modos do elétrico e tal. Eu falei, nossa, que confuso, podia fazer um negócio tudo mais simples, velho. Mas a gente que é entusiasta, a gente vai, tipo, tira esse carro do lugar. A gente tira em um minuto, né? Deu partida, o que você quer fazer? Eu saio com o carro e tal. Aí você acha o botão do Lifting System e tal e sai. Mas tem muita subfunção que a gente fala, né? É muito confuso. Mas eu gostei do acabamento. Você não gostou do acabamento da Revuelto? Então, não, eu até ia te perguntar para eu fazer um gancho. Nesse caso, por exemplo, a Revuelto, até comparando com o Valhalla, vamos falar que é o mesmo nível de carro, e comparando também com a SF90. A SF90 eu tive tanto contato na normal quanto na XX, o acabamento Ferrari espetacular. O acabamento da Revuelto eu ainda não tive contato, mas baseando em o
última vez que eu tive contato com uma Lamborghini foi com a Huracan, eu já achava muito bom, eu acho que eles devem ter subido ao nível da Huracan. Aí você vai para Aston Martin. Eu tive contato com o DBX, cara, e eu falei assim, o acabamento é legal, mas não justifica o preço. Porque, por exemplo, o DBX, você tem um console central aqui. Cara, parece que falta um pouco de almofada, assim, sabe? Quando você encosta como é que chama? No apoio de braço. Você acha que falta um pouco de um acabamentinho, falta um detalhezinho ali, falta uns ganhos, assim, só que você fala, meu, o carro custa 3,5 pau. Você fala, puta merda, não justifica um carro de 3,5 pau ter esses gaps de acabamento. Aí eu fico me perguntando, e o Valhalla como é que vai ser? Será que a fibra de carbono vai parecer plástico? Porque normalmente eles fazem um acabamentinho melhor na fibra de carbono para parecer que ela tem sei lá, um quê a mais, né? Aí, cara, eles vão fazer um acabamento de fibra de carbono fosco igual o da Porsche, que é super simples e parece que não dá um ar ao carro. Isso que eu fico me perguntando, porque pegar por protótipo e mockup, desculpa, gente, protótipo e mockup não é o carro final, né? Então, isso me deixa muito em dúvida quanto ao acabamento desse carro justificar o preço dele. Aqui, peraí, eu vou colocar. Eu entendi, você tá falando. É tipo, como é que chama? É carbono forjado, né? É porque assim, Vitor. Ó, então vamos lá, vou dar minha opinião do interior, para quem estiver vendo no YouTube com imagem no Spotify. Eu gosto da simplicidade, eu gostei que ele é simples, ele é enxuto. Como eu falei, da Revuelto, é uma cacetada de informação, a Ferrari também está fazendo isso. Aí Passenger Display, que eu acho legal, mas tem umas coisas que são exageradas. Mas, perdão, a grande crítica é que o design das telas podiam, como é um carro muito caro, a gente esperava que fosse um negócio integrado, mais bonitinho, mais especial. E parece que é jogado aí, colocaram 2 GPS, tela de GPS aí, 6 tablets aí, jogaram aí, entendeu? Então essa é a percepção do que dá a ideia para um carro tão caro, sabe? Mas eu gostei daqui do centro ele ser minimalista. Eu ia falar simplista, mas não é simplista, minimalista, né? Mas o ponto que eu falo principalmente, por exemplo, quando você vê essa questão de painel e até as portas, etc e tal, o que eu fico me perguntando é como é que vai ser esse acabamento de carbono em si, porque tudo bem, é carbono forjado. Mas o carbono forjado da Lamborghini é muito bem feito. Para mim, é muito bem feito. Não é o melhor do mundo, mas é muito bem feito. Agora, será que ele vai chegar num nível de acabamento como é a fibra de carbono da Ferrari? Para mim, a fibra de carbono da Ferrari hoje é uma das melhores do mercado. Assim, falando de marcas normais, né? Não nenhuma marca aftermarket, porque as marcas de aftermarket elas têm muito mais tempo para preparar e elas podem gastar a grana que elas querem para desenvolver. Isso que eu fico me perguntando da Aston Martin, porque se for levar pelo nível de acabamento dos carros hoje em dia da Aston Martin, ela tá falta um golinho para chegar lá, né? Eu acho que até a McLaren, nesse andar da carruagem, já conseguiu, mesmo fazendo coisas minúsculas no 750S, você vê que a McLaren se preocupou em melhorar naquele ponto, naquele ponto. Então, por exemplo, a Alcantara, os acabamentos, os arremates, tudo certinho, não sei o que. Você compara uma 720S com uma 750, você fala, teve uma evolução, sutil, mas teve. Então, é isso que me gera dúvida. Agora, só voltando à parte de powertrain rapidinho, tem um detalhe também que eu estava pensando aqui. A Revuelto, ela usa muita coisa que foi desenvolvida pela Audi, pela Porsche, não sei o quê. E a Aston Martin, da onde está vindo essas baterias? Porque eu fui procurar ver se tinha um esquema elétrico no carro. Normalmente, nesses press release, eles soltam o esquema elétrico no carro, com todas as informações, etc. Tal. Wilson, você conseguiu achar? Ótimo. Eu não consegui achar. Eu vou pesquisar aqui, Vitor, mas pode ser... Lembra do Rapide elétrico, que acho que acabaram nem produzindo pro Zero 10, será aquele Rapide E? A fornecedora de baterias, era alguma coisa Williams, era uma empresa que fornecia para a Fórmula E. Eu vou tentar procurar aqui, para a gente tentar ver, né? Mas tá. E o ponto é só, aproveitando já que eu estou falando de powertrain, o legal de falar desse carro referente ao motor V8 aí da Mercedes, até uma questão rapidinho, outra que esse carro, na verdade, ele tem um powertrain que a gente fala que é muito parecido com a McLaren, com a Ferrari, com a Lamborghini, realmente porque, por exemplo, ele usa um câmbio Graziano que todo mundo usa, de dupla embreagem 8 marchas, né?
É a primeira vez que esse motor, perdão, o M178, o LS2, a variação LS2 é porque é o virabrequim plano, né? O mesmo motor da MGGT da X-Series. É a primeira vez que esse motor é utilizado numa posição central traseira. E, na verdade, é o primeiro V8 desde o M119, perdão, que é colocado na traseira de um carro. O último carro que teve esse motor V8 Mercedes na posição central traseira foi a CLR de competição. Então, fazia muito tempo que não tinha um motor V8 Mercedes em posição central traseira em algum carro, independente de qual fosse a marca, né? Então, isso é muito interessante. Mas, assim, eu volto a perguntar, a parte elétrica. De quem tem esses motores elétricos, de quem que são essas baterias? É uma empresa confiável? Vai ser estado sólido? Não vai ser... Assim, não tem informação. Então, isso me preocupa muito, porque até pensando num serviço de pós-venda da Aston Martin, como é que eles vão cuidar disso? Porque a gente viu que na SF90 teve muito problema, na R-Brooks teve muito problema, e no Valhalla não deve ser muito diferente, né? Então, eu fico preocupado, porque você já está gastando dinheiro a mais, você já tem um carro limitado, um carro que está bem difícil de dar desenvolvimento, de começar a produção, etc. E a gente ainda nem falou da parte de pós-venda desse carro. Como é que vai ser isso, né? Então, eu não sei como é que a Aston Martin pensa, porque, para mim, a Aston Martin está achando que ela também, na minha visão, que ela está vendendo mais um GT. Só que ela não está vendendo um GT, porque o GT delas, por assim dizer, é muito mais simples de mercado, fazer manutenção, é um mercado muito mais seleto, etc. Um supercarro limitado, num preço caro, não é bem assim. E se a gente olhar na base do Valkyrie, né, dos problemas e de como a Aston Martin se lida com isso, a gente não tem boas notícias, né? Sim. Eu tenho respostas. Quer ouvir? Quer cair de costas? Pode falar. Então vamos lá. Eu uso muito, vamos lá, dá um parecer. Eu uso muito inteligência artificial no meu trabalho, eu testo várias, sou um curioso também, Perplexity, Gemini, ChatGPT, o Grok agora, cada um para uma função diferente, né? O meu parceirinho de perguntas, que eu procuro quando eu vou fazer os briefings, eu sempre leio. Eu falei, vamos ver o que me passa na inteligência. E eu fico assustado o quão próximo chega, assim, tipo, raras coisas ele erra, vamos pensar assim. Então como a gente está no NBcast aqui gravando com o Vitor, não é um vídeo tipo briefing, em que eu gravo, pesquiso, já aconteceu de eu começar a falar num vídeo, e do nada eu falei, deixa eu parar esse vídeo, que eu não tenho certeza dessa informação, ou eu trouxe uma questão, uma pergunta que eu acho que era legal eu pesquisar. Aí eu dou uma pesquisada na hora e tal. Como a gente está no briefing, eu vou conhecer o Gemini, eu vou levar um pouco de fé, né? Então vamos lá. Fiz a pergunta, né? Quem é o fornecedor de baterias do Valhalla? Resposta. O Aston Martin Valhalla usa bateria de alto desempenho. A Aston Martin firmou uma parceria com a empresa britânica British Volt para desenvolvimento dessa tecnologia. Essa elaboração faz parte da estratégia da Aston Martin, eletrificar seus veículos, beleza. A parceria com a British Volt visava criar células de bateria com baixo teor carbônico, sustentável, blá blá blá. Eu falei, beleza. Aí eu procurei no Google, eu saí da igreja e fui no Google, British Volt, para entrar no site, né, para eu trazer aqui para vocês. Eu olhei e falei, não vai custar. Na hora o Victor falando aí, tipo, você tem uma facilidade de ouvir o que a pessoa tá falando e digitando aqui, né? Aí eu falei, tá, me fala. Aí eu achei o site da British, procurei British Volt e não achei o site. Eu falei, puta que pariu. Voltei na inteligência. O que aconteceu com a British Volt? British Volt era uma empresa promissora de startup britânica que faliu. O que era para ser um projeto de uma gigafábrica, tipo Gigafactory da Tesla, de baterias na Inglaterra, com grande apoio de governo investidores, acabou se desintegrando. Olha isso, o que levou à falência? Problemas de financiamento, a empresa tinha plano ambicioso, mas não conseguia garantir os financiamentos, falta de... Eu estou pulando, estou lendo por cima, tá? Não estou lendo exatamente, estou lendo inteligência direta. Aumento de custos, inflação, aumento de custos de energia, materiais e tal. Aí eu falei, putz, aí eu começo a entender, Vitor, aquele problema que a Porsche vem enfrentando, dos carros elétricos, principalmente do 718, Macan,
Taycan, baterias, aquela coisa toda. Tem aquela empresa que ela faliu no fim do ano passado, que é uma que chama Northvolt. Aí eu descobri que um monte de projetos foi atrasado, inclusive os da Porsche aí, né, dos elétricos. E aqui é uma outra parte da história que eu não sabia. Existia uma empresa que chama British Volt que ela quebrou. Então, Vitor, provavelmente não foi dito em nenhum momento isso, tá? Mas o projeto da Aston Martin, um dos motivos de ter atrasado e não estar indo para frente, é porque a empresa quebrou. Aqui tem uma empresa de fornecedora que quebrou. A mesma coisa aconteceu com a Northvolt. Aí o que levou à falência? Falei isso daí e tal. Aí eu falei, continuando aqui. Após declarar falência em janeiro de 2023, a British Volt foi vendida para uma startup australiana chamada Recharge Industries. No entanto, a Recharge também enfrentou dificuldades financeiras e não conseguiu dar prosseguimento ao projeto. Em abril de 2024, o terreno onde a fábrica seria construída foi vendido para uma empresa de data center, marcando o fim definitivo do projeto British Volt. Aí eu falei, puta que pariu, eu não continuei, tá, Vitor? Tá, mas o que acontece agora? Não continuei. É uma coisa que a gente pode pesquisar. Mas eu fiz a outra pergunta que o Vitor perguntou aí. Os motores elétricos do Valhalla são produzidos por quem? E na hora que eu fiz isso e vi a resposta, eu falei, é verdade. A Lucid, aquela empresa americana que produz carros de luxo, ela estava para firmar uma parceria com algumas empresas tipo a Koenigsegg e Aston Martin. Tinha esse papo mesmo. Aí tá falando aqui, ó. Aston Martin assinou um acordo com a startup americana de veículos elétricos, a Lucid, para o fornecimento de motores elétricos e outros componentes elétricos. Essa parceria é estratégica, pois a Lucid é reconhecida por sua tecnologia de ponta de alta densidade de potência em motores elétricos. A configuração do Valhalla é um sistema plug-in hybrid que utiliza 3 motores elétricos, blá blá blá. Então, Vitor, eu acho que isso responde as duas perguntas. Agora precisa saber, se você quiser falar alguma coisa aí, eu até dou uma pesquisada. Tá, beleza. Essa empresa tal de Recharge Industries, o que aconteceu com ela? Eu vi que ela entrou em falência. Mas quem assumiu o projeto das baterias do Valhalla, entendeu? Olha a merda que isso dá, velho. Aí você acha assim, a gente culpa muita empresa. Novo, né? Igual a Porsche. A gente culpa muita empresa, mas tem outros dramas por trás, né? Que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, cara, é bem complicado, mesmo, é bem complicado, assim. Então, a gente não sabe o que cada empresa vive, drama, entendeu? Bem complicado, cara. Quer falar alguma coisa aí, Vitor? Cara, nem sei, eu só sei que o filme tá repetindo de novo igual a Porsche. Eu, assim, tô bem impressionado com a Aston Martin, assim, cara, ela anda meio perdida, né? Acho que esse é o grande ponto. Ela tá tentando fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo ela tenta desenvolver o carro e não deu certo, assim. Então, não tá dando certo, né? Até o momento. Vamos ver como é que vai ser futuramente, mas eu tô impressionado com a Aston Martin. Esse negócio, na verdade, de bateria e motores elétricos é engraçado, cara. Porque tá todo mundo tendo problema com isso. O grupo Volkswagen teve, a Mercedes teve. Gente, o que tá dando tão de errado? O que acontece? Por que na China tá dando tanto certo e as empresas europeias não conseguem desenvolver para frente? Cara, alguma coisa não me explica, cara. E tá todo mundo com esse negócio de startup. Grande parte tá quebrando, né? É engraçado isso. A gente vê. Acho que só a Ferrari que não teve problema com acho, né? Ela teve problema sim no powertrain em si, mas não na questão de produção, né? Eu não sei se eles pegaram pessoas mais consistentes no mercado, ou enfim, não sei, realmente não sei. Eu continuei aqui, tá, com a inteligência aqui, o que aconteceu, quem assumiu o projeto da Recharge Industries, então, que assumiu a British Volt, o Gemini, simplesmente eles falam assim, ó, a resposta é meio que curta, a Aston Martin não substituiu a British Volt por um parceiro público, eles assumiram a responsabilidade internamente e integraram a sua parceria com a Lucid, que é responsável pelos motores elétricos. Não está claro aqui, tá? Mas pode ser, Vitor, assim,
que quem tá fornecendo as baterias seja a Lucid. Então, motor elétrico, conclusão, tá? Não é fato isso. Eu, até quando a gente acabar aqui, depois eu dou uma pesquisada, vou tentar ir atrás, eventualmente a gente traz até na live no domingo, né? Mas, cara, ou seja, Vitor, não sabemos. Se a Lucid for fazer, a gente sabe que está um pouco mais consistente. Isso, porque a Lucid é uma empresa que está dando muito... tá indo para frente, né? Ela agora vai lançar um SUV, tem mais um modelo projetado futuramente. Ela está entregando os carros, né? Ela já começou a entregar o Sapphire lá, que é aquele com 3 motores, né? Então, e assim, pelo que eu leio, principalmente em Reddit e outros fóruns, não é um carro que apresenta, claro, apresenta problemas igual um Tesla, como todo carro elétrico apresenta alguns problemas no início, mas não é um carro que, por exemplo, dá problema de qualidade de construção como dá um Tesla. É um carro que parece ser um pouco mais sólido, né? Até porque o quanto que custa um Lucid, né? Um Lucid é mais de 100 mil dólares, né? Então, é um Tesla Premium, né? Isso, exatamente. Ele é uma pegada mais EQS, classe S elétrica, entendeu? Então é diferente. O que é legal da Lucid, que o pessoal fala, a gente fala muito, eu sempre falo isso daí, serve para Lucid também, tá? Quando você fala de Tesla, as pessoas pensam muito no... o Tesla Model 3, por exemplo, ou Plaid e tal, né? Não. Quando você fala Tesla, pensa na bateria. Não acredito que a Tesla vende tanto carro assim. É que quando vê aqueles gráficos de Tesla, que ela pega uma parte muito maior que o grupo Volkswagen, uma das maiores empresas. Mas como que pode isso? Eu falei, calma. É que a pessoa que fez esse gráfico é filha da puta. Ela tá falando quanto a empresa vale. E realmente, porque a Tesla... Aliás, a Tesla, querendo ou não, são 3 empresas. É a de bateria, é a de carro e é a Solar City, que produz painel solar. Então, por isso que o gráfico de pizza é aquele negócio que ele pega uma tremenda fatia. Eu falei, calma, aqui tem 3 empresas junto. Então, assim, sem saber disso, eu sei que eles já compram as 3 empresas. Então, é meio que esses dados são meio roubados, vai. É como se... Eu sei que, por exemplo, a Mitsubishi, ela tem vários outros ramos além de carro. Ela produz sistema de som, tem outras coisas assim. É que nem você fala, quanto vale a Mitsubishi? Tá, ok, tem a empresa? Aí você tem que somar tudo. Então, é mais ou menos isso. A Lucid também tem uma fatia grande porque ela é muito poderosa em gerador de energia. Então, aquela bateria... É tipo aquele gerador que a gente tem aqui no Brasil de diesel e gasolina, mas ela é de bateria. Aquilo vende muito, entendeu? Então... Eles são muito bons e eu acho que é tipo assim, é a grande questão. A questão é adaptar no carro, porque eles têm carro. A gente fala, mas eles não tem carro de alta performance. Não, eles têm o Sapphire, como diz o Vitor aí. É um carro de apesar de ser um carro muito pesado, mas aí você adapta na engenharia. Então, a gente vai descobrir isso daí, né? Mas a Lucid é muito bom, velho. Eu conversei com um cara da Lucid lá no Canadá. Assim, são... o vendedor fica impressionado porque ele é muito preparado. Eu perguntei várias coisas, o cara não vai saber isso nem fodendo. E eu fiquei de cara. E o cara também ficou de cara comigo porque eu sou aquela pessoa que as pessoas encontram assim na concessionária. E se a pessoa sabe um pouco mais do produto do que só vender, a pessoa se surpreende e fala, cara, você gosta de entusiasta? Não, eu sou entusiasta mesmo, gosto e tal. E aí é legal quando você encontra um vendedor que é entusiasta. Puta, aí ferrou, porque aí senta aí, puxa a cadeira que a gente vai bater um papo. E o cara me explicou um monte de coisa muito da hora. Depois eu falei que tinha canal no YouTube e tal. E o cara me convidou pra fazer test drive. Só que eu falei, cara, então... Ele até falou, você não tem como voltar aí semana que vem, a gente vai liberar test drive. Eu falei, então, semana que vem eu vou estar no Brasil de volta. Você não é daqui? Eu falei, não, eu não sou daqui. O cara era ele parecia ser americano, mas eu falei, não, eu tenho um irmão que mora aqui no Canadá, eu vim aqui pra visitá-lo, conhecer meu sobrinho e tal. E eu tô no último, na verdade, eu até falei, esse aqui é o penúltimo dia, amanhã eu tô indo embora, né? Puxa, que pena. Mas eu fiquei surpreso, o cara falou, cara, quando você voltar, manda uma cara do cartão dele, manda uma mensagem, marca alguma coisa assim pra você conhecer os carros. E isso é muito da hora, velho. Eu não sei se eu tive a sorte de pegar um vendedor da Lucid assim, ou se todos que são vendedores da Lucid são assim, mas Vitor é muito louco, velho, assim, sabe? Você pegar um cara que ele compra várias coisas, né? Até que a gente conversou um pouco sobre BYD, ele falou, no Brasil não tem um negócio de BYD lá, empresa chinesa? Eu falei, tem. O pessoal tá dominando, eu vi falar que eles querem vir pra cá, mas o governo quer dar uma segurada, porque
vai atrapalhar muito a Tesla, a Lucid, né? Eu falei, pois é, isso aí. Eu tenho mais alguns detalhes, Vitor. Quer falar mais alguma coisa? Não, só dessa questão, só para fechar o papo bateria e powertrain. Essa questão da Tesla, até teve esses dias uma conferência onde a Tesla fala que o projeto dela não é ser apenas uma empresa de carros, né? Então, até a questão de robôs, etc. Enfim, a Tesla é uma empresa muito maior do que só carros, né? Tem isso também, Vitor. Eu falei 3 empresas, tem a parte de robô, né? Que quando tudo que leva nome Tesla, então assim, essa fatia que você vê na pizza, no gráfico de pizza, é tudo isso aí, velho. Mas continua. Aí você tem a Lucid que a gente estava falando, e tem também a que eu lembrei aqui, a Rimac. Eu não sei se ela fornece ainda, mas ela fornecia uns tempos atrás. Mas ela tem mais empresas no conglomerado do grupo Rimac Bugatti, porque lembra, o grupo Rimac Bugatti, agora é um grupo, né? Rimac Bugatti, né? Tem mais empresas, e se eu não me engano, uma das empresas que fazem parte desse conglomerado é produção de powertrains e baterias. Então, porque no Regera da Koenigsegg, eu lembro que era o motor elétrico era da Rimac. Então, assim, gente boa no mercado tem. Só falta o pessoal escolher certo. Alô Porsche, que tem uma grande parte no grupo Rimac Bugatti, né? Não esqueçam que eles fazem motores também e baterias, então eu sei que vocês estão tendo bastante problema, né? Então só fica um alô aí, que eu acho que vocês esqueceram que vocês têm investimento numa empresa muito grande aí. Então, enfim, Porsche é um caso à parte, inclusive falando em Porsche, já juntando aqui um nexo, o 0 a 100 do Valhalla é 2,5 segundos. Quanto que é o da Turbo S Hybrid lá, Multi Hybrid? 2,5. 2,5. Ah, obrigado. Tem isso. Eu soltei um Reels agora há pouco, no momento que a gente está gravando. Eu soltei um Reels falando do Turbo S. Inclusive, eu dei uma cutucada dos porcheiros. Porque eu falei algo do tipo assim, calma, porcheiro, eu sei que o 0 a 100 é mais rápido que a McLaren W1. Porque nos grupos só se fala isso, né? Quando lançou o Turbo S, mais rápido que a W1. Eu falei, calma, é só o 0 a 100. Se você for olhar o 0 a 400 da W1, se você olhar o 0 a 200 do Turbo S, na verdade é um pouquinho mais lento, mas como a Porsche dá roubada, né? Mas é praticamente o mesmo tempo da Artura. Então calma, o que ela pula na frente da W1, quando vai passar no 0 a 200, a Artura tá na tua porta. Então para você ver como tipo assim, o 911 Turbo é um míssil de largada, mas passa de 200. Não é que ele amarra, pelo amor de Deus. Mas ele tá muito longe de ser um hypercar, entendeu? Então calma. Eu não vi quanto que é o 0 a 200 desse carro. Você tem aí, Victor, 0 a 200? Cara, não, eu peguei só o 0 a 100 porque foi o que me impressionou mais, assim, de questão. Que a hora que eu vi, eu falei, meu, acho que a Aston Martin tá precisando melhorar um pouquinho esse número. Não que o carro se resolva só números, né? Até uma outra coisa que o pessoal criticou bastante foi a falta, cara, isso eu falei, é muita coisa de inglês. A falta de bagagem no porta-malas no carro. Eu falei, cara, isso é muito inglês. Isso é muito inglês. De reclamar que tá faltando porta-malas. Mas eles também reclamaram do pneu, porque o protótipo tá andando com um PS5, né, o Pilot Sport 5. E eles falaram que o pneu não calça bem no carro, que fica faltando pneu. Então, acho que foi no vídeo da Top Gear, principalmente, que eles falaram disso do PS5. Porque o chassi poderia se comportar melhor se fosse um Cup 2R. E tem uma coisa também importante que eu não posso deixar de falar. Esse é o único supercarro dessa categoria, assim, né? Vuelto, 849 Testarossa e afins, e tem suspensão push-rod. Então, uma coisa que verdade. Todo mundo tem double wishbone, esse carro é push-rod, né? Lembrando que, por exemplo, a W1 é push-rod, então é uma suspensão assim, bem única para o estilo de carro, que não justifica o preço, mas é uma coisa diferente que, querendo ou não, eleva o preço do carro, né? Então, diga-se o Mustang GTD, né, que pula de 60, 70 mil dólares de um Dark Horse para 300 e lá vai cacetado, só por causa de uma suspensão, entre parênteses, né, brincando. Exatamente, e é isso que é bizarro dessa questão, né? É isso mesmo.
O que eu ia falar, então, eu procurei aqui o 0 a 200 do... Não tem, não é declarado. O Gemini ele faz uma estimativa de 7 segundos, mas não sei de onde ele tirou isso aqui. Então, as coisas que você não pode acreditar, né? Aí ele fala assim que... O 0 a 100, perdão, ele falou que é 2,5, máxima de 350. Então, assim, se for esses 7 segundos mesmo, como eu falei, o Turbo S ele é 8.5. Não, peraí, 8.4. O Arthur é 8.3, que eu me lembro de 0 a 200. Então, como a Porsche dá uma roubadinha, então vai ficar comporta na altura. Esse carro deve ser mais rápido que o Turbo S. Não sei, é a estimativa da inteligência, não dá pra confirmar isso aí, né? Pelo amor de Deus, você que tá vendo, esse carro não é um hypercar. Esse carro não concorre com a F80 e nem com a W1. Pelo amor de Deus, esse carro aqui é muito mais SF90 XX, eu acho que é muito mais XX do que a própria Testarossa nova, 849 aí. Primeiro por preço, e eu falei ainda, hein? Esse carro é o dobro do preço ainda da 849, pelo menos. E desempenho mesmo, de carro, relação peso-potência e tal, pelo amor de Deus, tá? A autonomia no elétrico, eles falam 14 km, na máxima no elétrico são 140 km por hora, No bateria de Brasil não homologa 6.1. como elétrico. Elétrico, perdão, não homologa como híbrido. Sério? Não homologa? Porque, se eu não me engano, tem que ter mais, eu não sei se é 17 ou 20 km, mas tem que ter um pouco mais de autonomia para homologar como híbrido. Nossa, eu não sabia disso. Aí eles falam que os Eu não amortecedores são lembro, mas Bilsteins. tem um detalhe, assim, eu preciso ler mais a legislação de novo, faz Legislação. tempo que eu li isso. Mas preciso ver, eu acho que não homologa. Nossa, que coisa. Amortecedores são Bilstein, freios de carbono de cerâmica é Brake by Wire, Michelin Pilot Sport S5, opcional do Cup 2, sistema de som Bors Wilkins, carbono forjado por todo o interior que a gente tinha comentado. O negócio do carbono forjado que você comentou é que a Lamborghini não é que ela produz, ela tem uma parceria com uma... Eu lembro quando eu falei isso daí, até na época do Amigos por Carros, com uma empresa americana que ela produz tacos de golfe, equipamentos de golfe em geral, né? Que chama Callaway, não confunda com aquela preparadora. Mas a empresa chama Callaway, ela faz a parceria com a Lamborghini. Não sei se ela produz, mas a tecnologia é dela, do carbono forjado. Então, a Lamborghini, na verdade, ela pega de outra empresa. Você vê que é tudo coisa de outras empresas, né? As duas telas de 10.25 polegadas com Apple CarPlay. E que mais? Aquilo que eu tinha falado, né? O primeiro é o Aston Martin com motor central. Eram 500 unidades, agora vai ser 499, né? Vitor, tem alguma coisa para falar aí? É isso aí? Cara, de complemento assim de encerrar, o que eu tenho a dizer se você proprietário, tem uma SF90 na garagem, ou tem uma Revuelto, e alocou uma cota de Valhalla, o que eu digo espero, assim, tudo bem, vou querer ainda manter minha cota e tal, não estou pensando em mexer, perdão. Eu seguraria a Revuelto, a SF90, para você ter uma base de comparação, se você tiver oportunidade, né? Para ter uma base de comparação dos dois carros. Então, isso eu falo porque tem alguns proprietários que eu conheço que vão ter Valhalla fora do Brasil, enfim. E eu falei assim, olha, você tem tal carro na garagem, mas eu tô pensando no mercado, às vezes eu preciso trocar esse carro para pegar um outro que eu quero. Eu falo, segura, porque você vai ter os dois para comparar, porque isso vai ser um carro legal se comparar. Porque vai ser a primeira vez que a Aston Martin está desenvolvendo isso para carro, motor central traseiro, perdão, com maior volume e o sistema híbrido, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é parabéns para a Aston Martin, que está realmente desenvolvendo um carro que tem muito interesse, tem muita possibilidade de ser um baita de um produto, principalmente quando a gente fala nessa questão mainstream, é um carro que pode colocar a Aston Martin no mainstream de novo, né? Porque a Aston Martin está totalmente esquecida. E, assim, ao mesmo tempo, a crítica à Aston Martin, né? 6 anos para entregar um carro, eu entendo que a gente teve a pandemia no meio, mas, cara, é muito tempo para entregar um carro. Não parece uma Porsche, que demora 5 anos, 6 anos para desenvolver um carro, né? Ou que nem o GT2 RS lá, que desde que lança a geração do 911 eles já estão testando, né? Então, a crítica da Aston Martin que, assim, a gente está no final de 2025, com a bomba que eu preciso soltar no domingo. E
E o carro nada ainda tá complicado, hein, Aston Martin. A gente precisa mexer esse jogo, realmente. E começar a dar lucro, né, Aston Martin? Porque uma empresa que nunca deu lucro, né? Uma empresa que sempre deu prejuízo. Não é à toa que teve que vender lá a porcentagem pequena que tinha na Fórmula 1, embora mantenha o nome, né, na equipe. Ele está fazendo o mesmo sistema que a Mercedes, né? A Mercedes acho que não tem nem 10% mais do time. Então hoje é mais o nome Mercedes do que outra coisa. Então, enfim. Aston Martin, vamos lá, vocês têm aí, acho que, não sei quantos por cento da a GL comprou, acho que 10%, 20% no ano da Aston Martin. Né? Não lembro. Grana não falta, eu acho que só falta vocês colocarem a cabeça no lugar e trocar o projeto, até porque Ferrari conseguiu, a Lamborghini tá patinando, mas está conseguindo, então, né, acho que tá na hora de aprender. Procurar, acho que pessoas mais, não é competentes, mas empresas mais facilitem mais o desenvolvimento, né? Então, enfim, para deixar a bronca da Aston Martin tá com o carro atrasado, mas parabéns pelo produto que eles estão desenvolvendo, né? E eu aguardo muito para ter a possibilidade de, quem sabe, andar nesse carro, porque eu estou bem curioso, assim. O último carro que eu andei nessa faixa de potência, assim, que eu me impressionei foi a SF90. Então, eu quero ver se eles vão conseguir chegar próximo da SF90. Por isso que eu quero tanto andar na Revuelto para sentir essa diferença da SF90 para a Revuelto. Então, vamos ver. Tô curioso também. Tô curioso para ver principalmente o design do Valhalla, né? Vamos ver aí. Eu acho que não chega esse ano, mas... Cara, só curiosidade aqui. Né? Nossa, nem brinca isso. O problema é o carro não ligar, que isso acontece com todo mundo. Tipo, aconteceu com Ferrari, com Porsche, que uma hora você vira lá a manete e o negócio não liga. Lamborghini, acontece todo mundo. Com a Aston Martin acontecer também. Eu pesquisei aqui quais são os maiores acionistas e suas parcelas na Aston Martin, né? Aí tem o Public Invest Fund aí, que é um fundo soberano da Arábia Saudita que detém 16,7%. Aí tem a Gilead, como você falou, tem 13,4%. Tem a U3 Consortium, que é do Lance Stroll, mas ele não diz a porcentagem, mas diz que é a mais significativa, não diz quanto que é. Eu acho que é mais de 50%, velho, eu acho. Não posso estar... 50... Deve ser tipo entre 50 e 56, deve ser alguma coisa assim. E a Mercedes com 7,5%, né? Lembrar que a Mercedes também tem uma parcelinha disso aí, beleza? Cara, é isso. Desejo sorte. Domingo a gente se vê no NBcast para atualizar a fofoca. O Vitor vai soltar uma bomba, também vou soltar outra, que se dane. Vou soltar a bomba. Eu vou precisar confirmar essa bomba. Acho que sábado eu confirmo. Se eu conseguir certificar a bomba. Ixi. Tá bom. Beleza. Fechou, então. Obrigado a você por ter acompanhado. Valeu, Vitor, aí. A gente se acompanha, então, na live no domingo aí. Acho que às 8 da noite a gente programa. Fica de olho no canal do YouTube do NB lá, que a gente combina, beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo NBcast por aí. Valeu!